Pode ser, irmãos? Estão me ouvindo bem ou não? Precisa usar o microfone? Não, né? Mas é melhor parar. Então, hora que o pastor me ligou, falei assim, perguntasse se eu estava ciente que teve essas mudanças dessa lição, que eu ia dar aula da lição número 5, aí passou para a lição de número 4, que seria a lição de hoje. Então, às vezes, vocês estão confusos aí, que às vezes, questão de dias, porque pulou uma data, né? Então, a lição de número 4. Confesso que comecei a ler essa lição, começou a dar umas lambadas no couro. E o professor, vou ser sincero, é o que mais aprende quando tem aula para a gente ministrar, porque a gente acaba tendo que tentar absorver mais e mais, buscar mais e mais para tentar entender o que a lição quer passar. E aí a gente acaba apanhando primeiro, vamos dizer assim. E quando eu comecei a ler essa lição, eu comecei a perguntar para mim mesmo, o que eu estou fazendo? Eu comecei a refletir comigo mesmo como está o meu comportamento referente com a minha vida de cristão. E essa lição ela vai nos trazer hoje a nos refletir como está a nossa conduta, como está o nosso comportamento em meio a esse mundo que tantos, como a lição mesmo menciona, que tantos são dias maus, né? Como que a gente tem se comportado referente a todas essas situações. Texto áureo. Todos juntos, irmãos. Texto áureo. Texto áureo. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4, 5. Verdade prática. Verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, no começo de uma oposição à nossa maneira de viver. Leitura diária, a gente sempre cita essa leitura diária aqui. Quem lê essa leitura diária durante a semana? Ninguém. Essa é a pergunta que eu fiz para mim hoje mesmo, a gente não lê, irmãos. Está aqui na lição, mas a gente não pega como prática, como para saber quais são as maneiras que o Senhor quer que nós vivamos, né? Na segunda-feira, João 13,15, o Senhor Jesus como nosso modelo de vida. Na terça-feira, João 4,34, 6,38, 17,4, fazendo a vontade do Pai na caminhada. Na quarta-feira, 1 Coríntios 9, 24 ao 27, a jornada espiritual semelhante à de um atleta. Na quinta-feira, Provérbios 9 e o 10, a necessidade da prudência na caminhada. Na sexta-feira, Efésios 2, do 2 ao 3, não podemos trilhar o caminho dos nércios nessa jornada. A lição vai falar muito sobre isso. E no sábado, é Colossenses aqui, né? 4, 5, remindo o tempo ao longo da caminhada. Leitura bíblica em classe. Efésio, é bem curtinha essa leitura, né? Geralmente a gente sempre tem uma leitura bem extensa. Efésios 5, do 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Presbítero Felipe, lê para mim aí a introdução, por favor. Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu.
Por isso, como evidenciar do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Mexinho com a cara, passou mal, né? Tudo bem, André? Tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Tá? A lição ela começa numa introdução aqui dizendo o seguinte, que o Senhor, para entrar no céu, ele passa algumas coordenadas, ele passa alguma maneira de viver, comportamentos e atitude do cristão. A lição ela está sendo muito específica aqui para o cristão, como ele deve andar, como ele deve agir, uma vida de cristão aqui para que ele venha ter um encontro com o Senhor. A lição ela começa com uma introdução falando sobre isso. Como que você deve se comportar a toda essa situação terrena aqui, que é rápida aqui para o cristão, né? Porque o nosso foco é a vida eterna. Mas para isso a gente tem que andar de uma maneira diferente, ter comportamentos diferentes, atitudes diferentes para que agrade ao Senhor e nós entramos no céu, junto com Ele, que é a morada que o Senhor tem preparado para nós. É um processo. A impressão que tem, você vai estar fazendo, né? Eu estou te colocando, dei o privilégio da vida aqui na coisa, mas para isso você vai ter, eu vou olhar sempre como você se comporta, sua vida como cristão, para saber se você realmente tem direito a entrar no céu. Porque para entrar no céu você precisa ser o quê? Santo. E para isso a gente tem que, vamos dizer assim, fazer de tudo aqui para que isso aconteça. Tanto no comportamento como as atitudes. E foi... A aula passada do pastor Campanha, né, que ele ilustrou a imagem, nós estamos no estágio 7, né? Mais ou menos isso, é o estágio da santificação, que tem a ver com essa aula de hoje. É difícil. Aí a lição ela não vai ser muito específica em todas essas atitudes, mas ela vai citar alguns pontos que vai ser muito importante e que aí nós vamos fazer uma análise em cima desses pontos que a lição está citando aqui, que eu achei bem interessante mesmo. Presbítero Genivaldo, lê para mim o primeiro tópico, por favor. Padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta, antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nessa caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vós fiz, façais vós também. João 13:15. Ora, esse contexto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor. E quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo, deve olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Hebreus 12:2. Existe uma moda aí agora, principalmente daqueles que a gente analisa, eu não sei se todo mundo vai pensar como eu penso, analisa que aqueles que querem que a igreja se adapta a eles, não eles se adaptar à igreja, que fala assim que o importante é ser feliz, né? E a lição começa falando aqui o seguinte, que existe um modelo para ser seguido. Existe um padrão para ser seguido que o Senhor deixou para nós. Então, muitas vezes, veja bem, eu não estou falando aqui de doutrinas de igreja não, irmãos. Não estou falando aqui de denominação da igreja, porque cada igreja
tem um modelo a ser seguido, a questão de, não da palavra do Senhor, mas a questão de doutrinas, a questão de uso e costume, a questão de visão, aqui pode isso, pode aquilo, mas sim o modelo como ética cristã, como um verdadeiro cristão deve agir. Mas muitos estão adotando um sistema que, importante, eu quero é ser feliz. E até achei interessante, esse dia eu achei um cara falando assim, esse modelo padrão que estão criando e falando assim, eu quero ser feliz, isso aí é um perfil demoníaco que o diabo tem colocado no coração das pessoas. Porque em momento algum Deus fala isso. Pelo contrário, Ele está falando aqui você renunciar esse mundo, renunciar às coisas que te afastam de Deus e um padrão a ser seguido, um modelo a ser seguido como um cristão. Porque se for para participar e fazer tudo que o mundo faz, não é o modelo que Deus nos orientou. Não é o modelo que Deus quer da nossa vida. Júnior, mas a Assembleia de Deus é muito radical. Mas a igreja tal é muito radical, não pode isso, não pode aquilo. Veja bem, existem modelos de uso e costumes, existem modelos que às vezes algumas igrejas adotam, mas existem princípios que têm que ser, independente de placa de igreja, deve ser seguido. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão numa geração que eles querem que a igreja se adapta ao modo de costume dele, e não ele se adaptar ao modelo cristão que deve ser seguido. Essa igreja vivendo no mundo. Eles querem ser igreja vivendo no mundo. É porque as pessoas, quando eu vejo as pessoas falando isso, eu entendo que as pessoas elas querem fugir de um compromisso real, né? Toda vez que a pessoa coloca uma objeção dessa, eu entendo que ela não quer um compromisso de renunciar por amor à palavra, por amor a Deus. Simplesmente, ela não se sente confortável com aquela situação, ela não se sente feliz. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. A todo momento, quando nós renunciamos a uma coisa, nós se sentimos felizes? Vai ter coisa que a gente não vai gostar. Vai ter coisa que a gente não vai concordar. Porque é do nosso ser. Mas precisamos renunciar para quê? Para que venhamos ter uma boa conduta. Para que o mundo não venha nos enxergar de uma maneira diferente. E quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre essa lição, que os dias são maus, ele está querendo dizer o seguinte, olha, vai acontecer de tudo, vocês vão ver de tudo, as pessoas vão perder o amor, as pessoas vão perder o respeito, mas vocês devem estar ligados, vocês devem estar atentos. E a lição vai falar, vocês devem estar prudentes, entendendo essa caminhada. Porque vai ter vezes que você vai querer fazer sim. Vai ter vezes que você vai desejar sim. Mas aí cabe a nós analisar e discernir com o Espírito Santo, saber, peraí, isso é do agrado de Deus? Isso pertence à minha caminhada com Cristo? Essa lição ela vai fazer nós refletir hoje sobre isso. Será que da forma que eu estou conduzindo o modelo de vida cristã está sendo de acordo com o que o Senhor tem falado conosco? Ou nós temos feito dessa caminhada cristã simplesmente para falar assim, eu sou cristão, mas eu acho que eu não tenho essa necessidade de eu me dedicar tanto assim, não tenho essa necessidade de eu recusar tantas coisas assim. Acho que só ser crente, já ir à igreja, já é suficiente. E nós precisamos entender que há um modelo, sim. Há um padrão a ser seguido que o Senhor deixou para nós. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tudo bem, irmão Francisco? Tudo em paz. Então tá bom. A questão da renúncia é um ato que eu comparo a renúncia como o fato de pedir perdão para aqueles que não têm humildade. A renúncia é difícil. Renunciar a si mesmo.
é muito difícil. E às vezes eu vejo que em algumas denominações, Jesus Cristo está dizendo aí que a conduta a ser seguida é a conduta dos princípios, que é ele, né? O próprio Jesus Cristo. E às vezes eu já encontrei várias pessoas, por exemplo, não tenho nada contra, mas não está de acordo com os princípios bíblicos. Um irmão nos abriu. Eu conversando com ele, perguntei qual era a razão de ele nos abrir na igreja. Ele disse que o pastor dele aceita. Não, meu pastor, eu nunca tirei o brinco porque meu pastor aceita. Sim, teu pastor aceita, mas o céu aceita. A palavra, o que a palavra diz nesse meio disso? Você tem que renunciar. Mas ele é baseado no pastor e não na palavra. Então, se alguém acha a Assembleia de Deus radical, é porque, como o senhor falou, não está dentro dos princípios da conduta do céu. Precisam ser quebrados. Existe um ditado aí, eu não concordo muito com isso, mas cada igreja tem um perfil que diz assim, como é que fala? Muito para servir e pouco para se importar. É o jargão dessa igreja. Gente, é uma igreja grande, uma igreja de muitos membros, mas eu não sei se eu concordo ou se eu não concordo muito com isso, até que ponto é o sentido disso. Quer dizer, pouco para se importar em quê? Quer dizer, que não se importa muito com muitas coisas. Pode ser de qualquer jeito, não sei. Não sei se é mais ou menos esse tipo. Concordo que tem que ser muito para servir, sim. Agora, não se importar com muitas coisas, quer deixar as coisas de qualquer jeito, eu já não creio muito nesse tipo de coisa. Mas, enfim, cada igreja tem um... Paulo fala, né? Tudo é permitido. É. Hoje está permitindo tudo. Mas só que estão caminhando. Mas a própria Assembleia de Deus mudou muito. A própria Assembleia de Deus hoje deixou muito as coisas entrar dentro da igreja. A gente não pode muito também querer, como se diz, apontar o graveto no olho do outro e não tirar o pedaço de madeira do nosso. Porque a própria Assembleia de Deus, quem é algum tempo da Assembleia de Deus, sabe que mudou demais. Muitas coisas eram radicais demais, só que muitas coisas acabou entrando dentro da Assembleia de Deus que não era para entrar. Então, assim, é complicado isso. Mas, enfim, vamos continuar aí. Fazendo a vontade de Deus. Como filhos de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada dessa vida, fazendo sempre a vontade de Deus. João 4,34, 6,38, 17,4. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que Ele nos ensinou aos discípulos, o Pai Nosso. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no pradão divino de Cristo. O que vocês acham? Você acha que é difícil ou é fácil? Os olhos humanos é difícil. Igual o irmão Francisco falou, perdão, que a lição ela fala muito sobre a conduta de Cristo. A conduta de Cristo é boa, perdão, é passar por cima do próprio eu. É que nós vamos ver aqui, mais para frente nós vamos ver aqui, onde fala, e falou uma coisa aqui... De ego humano, né? Engolir seco, não dar resposta, aquelas coisas que a gente sempre fala, não fazer fofoca, perdoar, dar o outro lado, isso não é fácil, mas isso é necessário no processo de santificação. Quando eu estava lendo essa lição, André, tem alguns pontos que falam sobre isso, e eu comecei a meditar assim. Para nós, como ser humano, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis. É o orgulho, é a falta de perdão, é você querer pagar com a mesma moeda. E eu fiquei perguntando assim, eu não tenho nada de comportamento de cristão. Olhos altivos, soberba. Não, quando eu comecei a ver, eu falei, mas peraí, o que eu estou agindo nessa situação aqui? Porque a todo tempo a gente
não quer perdoar, todo tempo... Estou falando isso sinceramente, irmãos, porque a todo momento a gente quer ficar com mágoa, a gente e a própria lição e a Bíblia fala que você tem que mudar essa maneira de ser, de agir, tentar ficar em paz com todos, porque senão você não consegue a santificação. A lição vai falar aqui, depois nós vamos, se você não tiver em paz com seus irmãos eu falo no modo geral, não adianta que essa paz, essa santificação, você não vai conseguir. Você tem que resolver isso primeiro. Você tem que estar liberto dessas coisas. Rapaz do céu, eu vou falar um negócio pra você. Jesus. Entretanto, é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele, Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13. Logo o cristão que deseja ir para o céu, procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado, olha aqui, o que nós estávamos falando, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho, da vaidade e procurando se aproximar e praticar da lei de ouro, ensinada pelo Senhor. Agora vai dar no lombo de nós, como já bateu no meu, agora vai bater no lombo de vocês. Quem pode ler alto para mim essa frase aí? Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Mateus 7, 12. Quem pode ir lá em Mateus? Pegar para mim ali. Pega aí, alguém pega em Mateus e outra pessoa pega em Romanos, por favor. Rapidão. André, o que você gostaria que alguém fizesse por você, por exemplo? Dá um exemplo aleatório. O que você, por exemplo, que fala aqui, tudo que você quereis que os homens façam para você. Os homens, quando falam, é no modo geral. Para você fazer também. O que você gostaria que alguma pessoa fizesse para você? O exemplo da Cid. Justo. Certo? Mas ele fala aqui, para você querer que as pessoas sejam justas com você, você também tem que ser justo com as outras pessoas. Outra coisa, Felipe, fala alguma coisa aí que vem na sua cabeça. Irmão Francisco, fala aí. Honesto. Fiel. Que mais? Que mais pode dar algum exemplo que você gosta que as pessoas seria com você? Verdadeiro, né? A pior coisa que tem é a pessoa ser desleal. Verdadeiro, transparente, né? Sincero. Vou te dar um exemplo. Tratar você bem, não tratar com indiferença, tratar você com humildade, como fosse qualquer um. Mas aí eu te pergunto, ele falou aqui, se você quer isso do ser humano, então primeiro você vai ter que fazer primeiro. Nós estamos praticando isso? Nós estamos fazendo isso? Será que todas as qualidades que nós queremos das outras pessoas estão partindo de nós primeiro? Porque ele está falando aqui, praticamente é dessa forma. Primeiro você tem que agir assim para isso ser recíproco. Porque você quer algo de alguém, mas você tem feito isso também, agido dessa forma com as pessoas? Tem que agir de coração, não de obrigação. Não, isso tem que ser transparente, igual o pastor Campanha falou. Se você quer que uma pessoa seja verdadeira com você, então tem que ser verdadeiro de coração também, né, pastor Campanha? Você tem que ser transparente de coração. Mesmo que a sua lealdade com a pessoa demonstrada, falar o que tem que ser falado, tem pessoas que ela deixa de falar o que tem que ser falado porque acha que vai magoar. Magoar, isso. Jesus, quando ele tinha que falar e confrontar... Ele tinha medo? Ele tinha receio
Ele passava a mão na cabeça? Não, Jesus não passava a mão na Mesmo cabeça. que perder seguidores, né? Porque hoje tem a lei do cancelar aí, dependendo do que você fala, vai ser cancelado. Isso. Você não é chamado mais, você não é mais bem-vindo. Quem aqui tem medo de ser cancelado? Hã? Pela verdade, eu não tenho não. Hã? Pela verdade, eu não tenho medo de ser cancelado. Olha que agora eu vou falar sobre emocional. Se eu falar, eu sei que vai ter. Isso entra na necessidade de aprovação, que a todo tempo as pessoas querem ser aprovadas por alguma coisa, né? E quando você quer ser aprovado por alguma coisa, você tem medo de falar algo que venha magoar as pessoas, para as pessoas não gostarem de você. Não é isso, pastor Campanha? Então, essa necessidade de aprovação faz com que você aceite tudo e tenha medo de falar as coisas. Tudo bem por aí? Está tranquilo? Uma vida cristã bem-sucedida. Presbítero Alexandre, lê para mim, por favor. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual. É por isso que devemos procurar o caminho certo para que achamos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida, sabendo que as pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que os imitássemos, de sorte que haja em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que a lição quis dizer aqui que é uma competição espiritual? Quem entendeu aqui? O que isso quer dizer? O que seria essa competição? Para mim, o conhecimento que você tem que ter com a palavra. Né? Você tem o conhecimento da palavra e o espiritual, você vai ser bem sucedido também. Quem mais tem alguma opinião sobre isso? Diferente. Olha que... Quando você vê, lê mais um pouquinho para baixo aqui, onde fala assim que sabemos que as pessoas bem-sucedidas procuram se espelhar em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. O que a lição quis dizer sobre isso? Vamos, irmãos, vamos? Vamos participar da aula. Hã? Você caminhar, morar ao lado de alguém que é bem-sucedido, tanto moral como espiritual. Opa, o Genivaldo acabou tocando num ponto legal, é importante aí. Legal, Anny, legal. Mais alguém? Mais alguém tem alguma opinião? O André, você está falando um pouco hoje, hein? Não, por isso em casa eu também fiquei pensando, mas eu não cheguei. Eu não falei. O que a gente tem que ver bastante é que nós hoje estamos espelhando verdadeiramente. O ambiente que vocês estão vivendo, estão dando crescimento espiritual para vocês ou não? Hã? Sim? As pessoas que vocês estão vivendo, o ambiente que vocês estão vivendo, vocês têm se espelhado nessas pessoas espiritualmente ou não? Eu muitas vezes me espelho no que eu não tenho que fazer, nas atitudes das pessoas. Ninguém precisa responder, só vamos analisar. O que ele está querendo dizer é o seguinte, se você quer ser espiritual em busca de estar fortalecido espiritualmente mais e mais, um exemplo, quando ele fala que as pessoas bem-sucedidas, muitas hoje a questão de dinheiro, o que é que faz? O ambiente faz a situação. Se você vive com pessoas de mentalidade que pensam só em escassez, em pobreza, você vai viver só na pobreza. Se você pensa em pessoas que em um ambiente que tem a mente mais voltada na riqueza, você vai ficar próspero também financeiramente.
É mais ou menos isso hoje que muito a internet prega, os coach pregam, vamos dizer assim. Eu já li alguns livros que falam muito sobre isso, sobre a nossa mente. Ela se alimenta muito daquilo que você ouve e daquilo do ambiente que você vive, né? Então, se você vive num ambiente onde não te fortaleça espiritualmente, não procure andar nessa caminhada, né, que são os comportamentos e o modelo de Cristo, e o ambiente é diferente, você tende a pender para os modelos de onde você vive. Deu para entender? Deu para raciocinar um pouco aí? Aí vai valer a máxima de que o homem é produto do meio. Mais ou menos isso. O homem é produto do meio. O homem é onde ele está inserido. Isso. Então, o leitor, o escritor e o comentarista, ele vai dizer que pessoas bem-sucedidas andam com pessoas bem-sucedidas, né, ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo temos esse padrão e modelo. Então, o certo é nós andarmos com pessoas que têm o mesmo modelo de Cristo. Que segue esse modelo. O modelo nosso como cristão, a caminhada como cristã, não é o espiritual? Certo? Aí eu te pergunto, como nós vamos conseguir diferenciar, vamos analisar a nossa vida aqui na Assembleia, vamos para a realidade. Como que nós conseguimos diferenciar isso? Ao mesmo tempo, nós estamos num ambiente, às vezes, que o mundo oferece um monte de coisa, tudo ao contrário. Há outro tempo, a gente está dentro da igreja que oferece um ambiente mais espiritual. Como nós conseguir conciliar isso e conseguir diferenciar isso nessa questão dessa caminhada e conseguir ter esse modelo mentalmente de andar sempre com foco espiritualmente. Como conseguir fazer isso? O lado que você mais alimentar é o que vai vencer. Boa, André. Boa colocação. Alimentando o espiritual, quando você Gostei. estiver do outro lado, porque não tem como você andar só com um cristão 24 horas. Por exemplo, no meu trabalho é uma luta, não tem. Mas praticamente sou eu que sou cristão. E aí o pessoal não é. E eles querem fazer piada e respeitam a minha posição. E aí fica aquele clima, mas graças a Deus eu consigo andar bem com ele. Mas se eu tiver espiritualmente fraco, eu me pego na mesma brincadeira, na mesma coisa com ele. Se eu não me falha a memória, vai ter um pedaço da lição que ela comenta sobre isso. Quer dizer o quê? Se você se fortalecer espiritualmente, estar num ambiente que vem te fortalecer a sua mente e o teu espírito cada vez mais nisso, quando você chegar nessa situação, você vai estar protegido de não fraquejar, de não pender para esse lado que te leva a fugir dos princípios ou da caminhada que Deus quer. Não é isso, André? Então, assim, mas para isso, você tem que estar constantemente buscando e alimentando o seu espírito, o seu cérebro também, porque as pessoas muitas vezes levam só pelo lado religioso, não digo espiritual, porque a gente é espiritual constantemente, mas leva mais para o lado religioso, esquece do lado também daquilo que você se alimenta do seu cérebro, da sua mente. Não adianta nada nós ficarmos o dia inteiro no celular, vendo tragédia, vendo coisa ruim, reportagem, coisa que não presta, e chegar na igreja à noite e achar, veja bem, eu estou indo pela lógica, tá, irmãos? Que você vai estar bem espiritualmente para que o Senhor venha falar, venha te usar, venha fazer alguma coisa. A probabilidade disso não acontecer é muito difícil. Alguém discorda de mim ou não? Pode discordar, irmão, não tem problema não. Aqui, vocês sabem que a minha lição sempre pode ter discorda, pode não ter problema. O trabalho dele, né? Você, no caso, é o... 6 horas. Assim, tá a carta fora do barato, no sentido. Mas você tem vontade, você é a luz entre eles. Então, muitas vezes, as pessoas que não é cristão, ele quer fazer de tudo para apagar a sua luz. Ou então contaminar a sua luz, para mais fraca. Porque essa luz, sua luz sendo mais fraca, eles vão te apagar. Então, essa semana eu
eu saí da reta, saí da linha e perdi minha razão. E mandei um vídeo e mandei mensagem e na mesma hora meu telefone tocou e eu peguei e falei, não, eu tô calado há muito tempo, é isso. Aí a pessoa falou, não, mas é bom que a gente resolva agora. Eu falei, então vamos resolver. Não, André, você me entendeu errado. Eu falei, então você me desculpa, eu também agi errado. Eu fui lá e voltei, tudo que eu tinha feito, desfiz, tudo apaguei. A nossa carne, ao tempo todo, a nossa carne, André, ao tempo todo quer fugir daquilo que Deus fala que é para fazer. Nós brigamos o tempo. Você sabe, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. O tempo todo a gente quer fugir, quer não aceitar aquilo que tem que ser feito, e aí entra o egoísmo, que é o ego, né? Que entra como ego também, né? Isso é... Tudo bem até aí? Dá para entender o que é prudência? Mateus 10 diz que nós temos que ser prudentes como a serpente, quando estivermos no meio do norte, e mansos como as ovelhas. Com as pombas. Por que ele quis dizer que é atento como a serpente? Por quê? Qual que é o comportamento da serpente? Ela analisa o tempo todo. Ela tem um comportamento antes dela por exemplo, dar o bote ou fazer algo, ela fica analisando o tempo todo antes dela tomar alguma atitude. Será que nós estamos analisando o tempo todo? Ou será que a gente já vai lá e faz de uma vez, sem ter prudência? Vamos correr que já é 6 horas. Agora, esses 2 tópicos eu gostei demais dessa lição. Não andeis como nércios. Apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nércios. Efésios 5,15. Cujo adjetivo... Assopos? Traz ideia de alguém insensato, tolo, ignorante. Lucas 24, 25. Como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso, sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nércio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida da luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Efésios 2, capítulo 2, do 2 e 3. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo Paulo deixa bem claro que vive na carnalidade jamais agradarão a Deus. Romanos 8, 18. 8:8, desculpa. Andeis como sábios. O objetivo de apóstolo Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. Do grego, sophos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade, e têm sabedoria. Efésios 1, 8, Colossenses 4, 5. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é como discernimento, sabedoria. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos de acadêmico, ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade, Hebreus 12, 14, e nos tornamos semelhantes a Cristo. Aqui esse tópico fala de 2 comportamentos, nércios e sábios. A pessoa nércia, o que foi o exemplo que deu com a pessoa nércia? Qual que é o comportamento das pessoas nércias?
Ignorante. O que mais? Hã? Sem conhecimento. Estúpido. Quando fala no estúpido, não é de falar, conversar, não. Estúpido nas atitudes, no comportamento. Toma as atitudes sem pensar. A mente ainda está escravizada. Hum? A mente ainda está escravizada pelo pecado e não consegue ter discernimento. Existe crentes com esse comportamento? Porque a lição está falando para crente. Tem muitos crentes assim? Hã? Nós está tendo esses comportamentos aqui de Nerso? Está dizendo aqui que é desprovido de luz divina e imerso numa jornada de pecado. Igual o falou, André. O crente tem esse comportamento de Nerso, André? Quando você esconde com o irmão, discute com ele, você sempre merece. Então, aí eu te pergunto, se o Nerso está longe da luz divina, e aí? Como é que faz? Mas o verdadeiro cristão é que ele reconhece quando ele está errado. Eu encontrei aquele lá com o cara de gorrota, me perdoa. Reconhece, né? O destinatário original da carta de Efésios é para a igreja. Então, assim, aplica primeiro para quem foi endereçado primeiro. Embora ele está falando, ele não está dando a normativa de estar aconselhando. Não andeis como nesses, não andeis como insensatos. Isso não é o padrão de vocês. O padrão de vocês é andar como sábios. Então, mas para ele falar isso, ele deve ter visto comportamentos que eles estavam agindo de maneira de Nerso. Né? O problema da igreja de Éfeso é que ela esfriou no amor. Né? Ah? O problema principal da igreja de Éfeso é que ela esfriou no amor. Perdeu aquela chama primária da fé. Pastor, eu fico pensando, assim, comigo mesmo, e acho que eu até falei isso algumas vezes já. A gente vem, graças a Deus, de uma sequência de boas mensagens, estudos, bastante estudo da palavra, onde a gente se depara com a gente mesmo e começa a entender, caramba, como eu preciso melhorar. A gente vindo nessa sequência e reconhece que precisa muito melhorar, imagina quem não está nem aí para esses estudos. Estar aqui não nos faz melhor, mas nos faz querer melhorar. Porque nós ouvindo a palavra vai ficar martelando, vai ficar falando com nós constantemente. Eu li a lição, nossa, ela bateu em mim, eu também li em casa e ela também bateu. Eu começo a pensar o quanto eu preciso melhorar. E aí eu olho para os exemplos de Cristo e falo, meu Deus, eu estou muito longe. Foi igual eu falei quando o pastor Campanha começou a dar o livro de Tiago, falei, a gente não deveria sair rindo da igreja, deveria sair chorando em relação à nossa conduta com a carta que foi pregada a respeito da nossa vida. Porque eu falei, caramba, eu, por exemplo, não deveria ter saído rindo, eu deveria ter saído chorando, meu Deus, eu estou muito longe de ser o que o Senhor propôs para que eu seja. E a gente vem nessa sequência e tem que melhorar muito. Então, quando ele fala a Éfeso, é porque tinha pessoas que precisavam melhorar. E graças a Deus que alguém falou, como aqui também tem alguém que está falando. Como aqui tem palavra que está sendo pregada. E a gente ainda acha que... Acha não. A gente entende e percebe que precisa melhorar a todo tempo. Senão, se for perfeito, é só no céu também. Agora, o outro comportamento é de sábio. Quais são os requisitos que você olha num homem ou numa mulher de Deus e você entende que ele é sábio? Primeiro requisito. Quais são os... Ele é humilde. Humildade. Humildade. O que mais? Mansidão. Domínio
Equilíbrio. Né? Equilíbrio, acho que ele envolve isso, né? Mansidão, domínio próprio. O que mais? A principal característica que não sabe é discernir. Discernir? Discernir o que é bom, o que é ruim, o que deve, o que não deve, o que edifica ele. Eu marquei aqui um grande conhecimento, acho que envolve isso, né? Ter conhecimento de discernir toda a situação, né? Quem mais? Quando você olha assim, poxa... Aqui na lição fala, o meio da luz divina que habilita o crente seu andar com discernimento e sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve e o que não deve fazer. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, e eu acho que vocês vão... Que há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga. Não é que você não é levado ao campo da tentação, que até Jesus ele foi levado, nenhum de nós está imune disso. A questão é ceder ou não. Quando a Bíblia fala fugir da aparência do mal... Quem aqui conhece quem é não cristão e é sábio? Hã? Mas vocês conhecem. Quem mais conhece uma pessoa que não é cristão e é sábio? Essa sabedoria... Calma, peraí. Eu vou chegar lá, peraí. Então vocês têm a consciência que existe pessoas que não é cristão e também é sábio, certo? E o que diferencia o cristão sábio e esse ímpio sábio? O que diferencia? Comportamento. Não. O comportamento já é dos dois, é igual. Sábio, os dois já é sábio. Fé em Cristo, Jesus, por meio da morte e ressurreição. A lição falou, gente. A diferença é que um é sábio da sabedoria terrena, que ele adquiriu, e o outro é sábio que vem do céu. A sabedoria, a lição está falando. Não é essa... Sabe aí, Felipe? Fala aí. Pode falar. Não tem problema não, rapaz. Se errar, não tem problema de ninguém que vai... Pode falar. Existe o ímpio sábio e existe o crente sábio. O que diferencia o crente sábio e o ímpio sábio? Gente, é um negócio... vai, tá vendo? Aí, ó. Mas a sabedoria vem sempre do alto. Então o ímpio recebeu também? Não. Essa daqui está falando, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge em cursos acadêmicos, ela é espiritual. Então, mas aí quando se diz aos comportamento cristão, que é o que a lição está dizendo, é o Espírito Santo que vai te orientar a andar nessa conduta, a andar nessa maneira de viver conforme a caminhada com Cristo. Mas o ímpio é sábio, mas ele não tem esse discernimento, o que deve ou o que não deve caminhar com Cristo. O Espírito Santo é que nos convence e nos mostra, por exemplo, igual você teve essa atitude aí. O Espírito Santo falou para você, peraí, não é correto, vou voltar, você agiu com sabedoria, porque o Espírito Santo falou com você, falou assim, peraí, essa não é o modelo de cristão, eu tenho que... Porque às vezes se você não fosse ímpio, você não está nem aí, o Espírito Santo não ia falar com você. Possa ser que ele tenha essa atitude, mas é muito mais difícil. Nós temos o privilégio que todas as vezes, nesse momento, o Espírito Santo vai nos orientar sobre isso, né? A lição, ela fala especificamente espiritual dessa sabedoria do céu, porque é a sabedoria que vem do Espírito Santo te orientando, do Espírito Santo te conduzindo na caminhada. Peraí, meu amigo, isso aí não é comportamento de cristão, então segura a sua onda aí, porque senão o peso para você é maior, né? Você conhece, você sabe a palavra, o ímpio não conhece. Aquela passagem de Filipe que eu li para o ímpio era sábio. Aí o Espírito Santo chegou nele. Era inteligente, era sábio, né? Então o que diferencia do cristão, se eu estiver errado, pode também me corrigir, gente. Eu penso dessa forma. É o Espírito Santo. Tópico 3, 15 minutos, vamos correr.
Vencendo os dias maus. Irmão Francisco, lê para mim, por favor. É diácono, o senhor é diácono, né? Me perdoa, diácono Francisco. O versículo 16 de Efésios que apresenta o verbo remir, como tradução do grego exagorazo. Ele possui dois sentidos. Primeiro, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Segundo, comprar parte uso próprio. Então, podemos dizer que remir é a expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Efésios 5,16, a conferência de Colossenses 4,5. Pode ler até o segundo aí. O tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento, de 1 Coríntios 15:51. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente e aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim as perspectivas da eminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Quando a lição dá um exemplo aqui do comprador, vou te dar um exemplo para vocês entenderem aqui. Você tem vontade de comprar uma casa, certo? E essa casa ela está em X valor. Vou dar um exemplo aqui, 300 mil reais, um exemplo. Mas você sabe que o mercado agora está escasso e essa casa, o comprador, você analisa o comprador, por exemplo, e vê que ele não está precisando de dinheiro. Ele está vendendo o imóvel dele, mas você gostou muito daquela casa. E você está com o dinheiro preparado para comprar a casa. Você já vai pagar o valor que ele está pedindo? O correto é fazer isso? Ou vocês vão esperar um pouco mais para comprar essa casa com um valor menor? Os grandes negociadores, os grandes empresários que sabem mexer com o negócio, o que eles fazem? Eles esperam, analisam todo o mercado, estão com dinheiro, mas não compram com o valor de mercado. Por quê? Porque a casa está cara. Eles esperam, analisam a economia ficar difícil, analisam o mercado saturar, muita procura e pouca demanda, aí ele compra a casa por 150 mil. Então, peraí que eu vou entender o que a lição está querendo dizer. Vou tentar explicar. Isso quer dizer o quê? Para o mercado financeiro ou para o mercado de negócio, se você se preparar, tiver o dinheiro no bolso, não tiver com dívida, não tiver precisando, tiver paciência de esperar, a hora que chegar a oportunidade certa, você vai comprar aquilo que você quer pela metade do preço. Ah, Júnior, mas o que isso tem a ver com coisa espiritual? Foi o que a lição falou aqui, ó. Jesus está falando que vai voltar. A todo momento, estão falando que Jesus vai voltar. Mas você não tem reserva espiritual, você não está se preparando espiritualmente, você está vendo o mercado, a situação que está,
o mundo do jeito que está, não está se preparando e quer entrar no céu nesse momento que está dessa forma, que você está dessa forma. E a própria lição deu exemplo. O que você tem que fazer? Se preparar espiritualmente. Estar constantemente cheio da graça de Deus. Sabe por quê? Porque a hora que a oportunidade chegar, a hora que Jesus voltar, você vai entrar no céu de acordo com o que você estava preparado. Existia um patrão meu que dizia assim: quem planeja sofre menos. Sempre falou isso para mim. O exemplo que a lição deu aqui quer dizer o seguinte, ó, o mercado espera primeiro ter um ótimo preço. Ele está com o dinheiro em mãos. Se prepara psicologicamente por quê? Esperar o momento certo dele comprar. Para ele comprar com bom preço. Mesma coisa é a nossa vida espiritual. Você não se prepara, você não tem uma reserva. Eu estou usando um linguajar meio grotesco aqui. Você não se prepara espiritualmente, você não tem reserva espiritualmente para os dias maus, porque vai chegar os dias maus na nossa vida, todo mundo chega, ninguém está longe de fugir disso. Quando ele fala para você se preparar para os dias maus, quer dizer o quê? Porque se você não estiver bem espiritualmente, você não vai suportar os dias maus. A parábola das 10 virgens, ô cara. É bem clara sobre isso, a palavra das 10 virgens. Se prepare. Quer dizer o quê? Esteja sempre, constantemente, se preparando espiritualmente, porque vai chegar o dia mau. E quando chegar o dia mau, você vai ter reserva. Quando chegar o dia mau, você vai estar tranquilo, que você sabe que pode acontecer o que acontecer, você vai estar firme na rocha. E quando você tiver a oportunidade da trombeta tocar, você vai estar com o dinheiro na mão, entre aspas, pelo amor de Deus, não entenda mal. Você vai estar com a sua espiritualidade na mão, na caminhada conforme Cristo nos chamou. Né? Não tente querer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, mas espere, confia no Senhor. É fácil, irmãos? Eu vou te falar uma coisa para você. É muito difícil. É muito difícil. E nós, seres humanos, não queremos aceitar o dia mau na nossa vida. Nós, ser humano, a nossa natureza, nós sempre queremos viver na zona de conforto. Sempre queremos viver no bem-estar, na tranquilidade. Aí sabe por que acontece? Aí nós não se fortalecemos espiritualmente. Porque a gente está na zona de conforto, não se fortalece, não busca espiritualmente como deveria buscar, e aí quando chega o dia mau, sabe o que você faz? Negócio ruim. Você compra por um preço alto. Não usou o tempo disponível. Remir o tempo é você aproveitar as oportunidades do tempo que você tem agora. Fazer um depósito. Paulo falou para Timóteo. Aí o tempo que nós temos disponível, a gente gasta com outras coisas. Menos para ajudar a gordura espiritual. Todos aqui entenderam essa analogia, essa comparação? Todos entenderam? Às vezes eu usei alguma palavra de comparação assim, mas eu espero que todo mundo entenderam isso. É importante, o pastor Campanha falou um negócio aqui. Nós temos perdido tempo com tantas coisas que não levam a nada e não tem perdido tempo tendo gordura espiritual. Até uma outra palavra meio assim, as pessoas às vezes nem entendem falar gordura espiritual. O que seria essa gordura espiritual? Mas você fala assim, Júnior, uma reserva espiritual? Você já tinha ouvido falar disso alguma vez? Já tinha, André? Paulo fala para Timóteo que essa reserva é de depósito. Eu falo crédito. Crédito? Ah lá, outra palavra, ó. Mas é igual a analogia que o Felipe falou comigo na sexta-feira. Você passa na 4 ali, caminho da tua casa,
você vê agora tudo verdinho o mato. Mas quando chegar o verãozão bravo, vai estar tudo amarelo. Mas as árvores vão continuar verdes. Por quê? Ela fez reserva na raiz de Ela é árvore. mais profunda, ela tem mais raiz. No inverno, alguns países que têm o inverno 6 meses, o que eles fazem durante o verão? Estoca. Lembra lá, José? 7 anos. As formigas. 7 anos, vamos estocar. 7 anos de fome, vamos estocar. Aí vou ao mercado financeiro também, você troca. Mas vamos estocar, porque vai chegar. Espiritualmente falando, jejua, busca, ora, leia, porque o dia mau ele chega. Chega, André. Às vezes eu tenho a sensação que parece que eu estou tirando por mim. A gente não aceita isso, acha que isso nunca vai chegar, e olha que eu já passei muitas fases difíceis na minha vida. E vou continuar passando. Mas a gente não tem essa consciência que a gente vai continuar passando. A gente acha que só vai passar aquele momento lá e depois não vai ter mais. Aí você entra na zona de conforto de novo. Mas o Júnior, uma análise bem simples de fazer é o eletrocardiograma. Quando ele está reto é porque não tem vida. Quando está subindo e descendo é porque tem vida. Altos e baixos. Altos e baixos. Tá, aquela linha reta lá, ó, um barulho só, acabou a vida. Não, tem que tem que cair em cima, acabou, tem jeito, né? É assim mesmo. Se nós não tivéssemos nenhuma aflição, nenhuma dificuldade, em que nós nos firmaríamos? Qual seria a nossa esperança? Qual seria, o que a gente... É por isso que a palavra não diz que a gente vai ter aflição e é por causa disso. É porque ela vai gerar esperança, vai gerar fé, vai gerar muitas coisas. Se a gente estivesse só na bonança, só coisa boa, a gente não ficaria, a gente desviaria. Não esperaria mais nada. Tá tudo bem, tá tudo... Nós temos que ser dependentes. Eu já falei isso por uma vez. Falei, as lutas é para isso. É para a gente estar sempre lembrando que nós somos dependentes do Espírito Santo, somos dependentes do Senhor. Se a gente não tiver luta, Como nós fazemos para ter essa gordura, para ter essa reserva espiritual? O que nós temos que fazer? Hã? Do quê? Do que? Do ambiente que nós vivemos? Ou do... Tá ligado na lição. Eu perguntei porque daí, ó. Tá até anotado aqui, ó. O que tem que ser feito? Se fortalecer a nossa vida espiritual. Praticar o quê? Bem com quem? Quem é esses outros? não só da igreja. Boa, Felipe, boa. Praticar o bem. O que mais? Ler a Bíblia. Mas nós lê, né? Nós lê a Bíblia, né? Nós lê a Bíblia todo dia, né, irmãos? Hã? Orar. Consagrar. E? Rapaz, agora bateu doído, agora bateu doído aqui. O que tem que se fortalecer? O que tem que fazer junto aqui? Vamos repetir de novo. Tem que fazer? Orar, consagrar e congregar. O que é congregar? Hã? Como é que Pedro foi solto da prisão? Estavam cada um ali na sua casa? Ou estavam todos juntos, no mesmo propósito? Irmãos, espero que tenha nós refletido algumas coisas, principalmente esse último tópico e esses 2 tópicos anteriores, que foi da questão de comportamento, de ser sábio, de ser nerso. Nós, como cristãos, temos que analisar a nossa vida para saber se nós estamos andando mesmo de acordo nessa caminhada. Fácil não é um leão por dia, às vezes até 2 vêm junto. Né? Hã? O problema é que a gente, e quando você vê Daniel se livrando dos leões, mas o que ele fazia antes? Ele tinha reserva espiritual. Quando ele entrou dentro da cova,
ele tinha gordura, ele tinha reserva espiritual, né? Como diz a irmã Ariadne, ele tinha crédito com Deus, né, irmã Ariadne? Será que quando está chegando os leões a gente está tendo crédito? A gente está tendo gordura espiritual para lidar com esses leões da nossa vida do dia a dia, dos dias maus? Será que... Jó tinha crédito. A gente vai analisando, vai vendo, você vê, começa a analisar, quando Deus faz as coisas na vida do homem, é porque ele já tem crédito. Eita glória! Você citou um exemplo legal de Jó. Olha como é por você por você. Jó, ele consagrava os filhos. E o que aconteceu com os filhos? Deus poupou os filhos? Não. Então, porque os filhos certamente não procuravam essa reserva. Mas ele procurava pelos filhos. Mas não basta o Alexandre procurar por mim. Eu tenho que procurar por mim. E Jó, ele procurou por ele. Boa, Carla, boa. Gostei muito do que você falou. Nós, seres humanos, temos mania de querer falar que os outros que fazem, mas a gente não faz por nós. Ou então ora por mim, mas e você não ora por si próprio? Amém, irmãos? Deus abençoe. Meu horário já deu aí. Espero que nós, né, eu consegui entender. E foi uma lambada em mim o tempo todo essa lição. E para a gente refletir. E a maneira que nós devemos nessa caminhada como cristão. Quero passar aí para o André, não sei qual dos dois. Pastor Campanha, fazer a conclusão e agradeço pela oportunidade. Bem, querido, boa aula. Muito boa, proveitosa, participativa. Vamos para ler a conclusão, então? Quantos são peregrinos aqui? Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino. O padrão divino. Isto é, as normas determinadas pela igreja, pelo Pai, que estão inseridas em sua 2 Timóteo 3,16. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva a viver a maneira santa. Lembrando que o dia mau não é só tragédias, o dia mau não é só problemas e dificuldades. O dia mau, o principal dia mau é o mundo e o seu sistema que quer nos engolir. Então nós somos levados, a nossa fé é provada, porque essa luta que é inserida no mundo, Jesus disse que o mundo jaz no maligno e o sistema ditado por ele vai contra aquilo que Deus estabeleceu como norma e prática moral e ética da nossa vida cristã. O mundo diz que pode, a Bíblia diz que não pode. O mundo diz que não tem problema, a Bíblia diz que tem problema. Então, o principal dia mau é esse. É claro que todos nós somos... existe aquele dia da aprovação mesmo, pessoal, mas o principal do dia mau aqui é o mundo, as suas astúcias, a sua malignidade que quer tragar a verdade absoluta que nós temos em Deus. Então, lembre que você não está só. Temos o Espírito Santo para nos ajudar, temos a palavra de Deus para nos iluminar como o farol alto no nosso caminho. E temos a igreja, né? Essa lição vai falar sobre a ajuda celestial, a ajuda externa, que é a irmandade, e a autoajuda que nós temos que crer que somos capazes em Cristo de vencer o mundo. Nós não estamos sozinhos. Então você tem que vencer você mesmo. Quando se fala autoajuda, você tem que vencer você mesmo, porque dentro de nós há uma outra natureza que quer recuar, que quer ceder, que quer pecar, mas então você tem que vencer você mesmo. Depois você tem a irmandade da igreja, que é o corpo de Cristo, que é a ajuda externa, e depois nós temos a ajuda celestial, que vem de Deus. Então você não está sozinho nessa trajetória, nós não estamos sozinhos, Canaã é logo ali e nos aguarda, mas só entrarão
aqueles que mantêm firmes e constantes até o dia da chegada. Todos nós estamos correndo, como Paulo diz, todos nós estamos na corrida. A diferença é que uns correm para as coisas daqui, que são as coroas corruptíveis, e nós estamos correndo para alcançar a coroa incorruptível, que o justo juiz nos dará naquele dia. Então, que possamos correr a carreira da fé, determinada por Deus a nós, com fé, com discernimento, com sabedoria, remindo o tempo, com prudência, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para trás, porque a Bíblia diz que aquele que olha para trás já não é mais digno de ser coroado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Ficamos em pé e vamos orar. Que Deus continue abençoando nosso irmão Júnior por esta excelente aula e nós, irmãos. A palavra ela não pode ser só ouvida e nem só pregada. Como diz Tiago, senão nós somos como aquele varão que olha no espelho e diz: nossa, eu estou bonito, eu estou bonita, mas logo se vai e esquece da sua própria imagem. A palavra de Deus ela é para ser ensinada, pregada e praticada. Quando você pratica, ela alcançou o seu êxito, o seu objetivo. Amém? Oremos. Deus e Pai, te damos graça por esta tarde. Reunimos aqui na tua casa, Senhor, para aprendermos esta lição tão importante para nós, meu Deus. A caminhada que nos está proposta, servir a Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. Sabemos de onde o Senhor nos tirou, Senhor. Sabemos de onde o Senhor nos alcançou e nos colocou para peregrinar sobre esta terra, em direção, Senhor, à nossa cidade que não está aqui, mas está no céu. Pedimos a orientação, a sabedoria do Teu Espírito Santo, que venha nos ensinar, Senhor, na nossa vivência, enquanto estamos neste propósito aqui na terra, Senhor, remindo o tempo, Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. Senhor, Ele é o nosso modelo, o Senhor é o nosso modelo em todos os sentidos, Pai, que nós possamos espelhar em Ti e também naqueles que viveram uma vida piedosa nesta terra, Pai. Senhor, eu sei que os dias são maus, os tempos são difíceis, mas o Senhor nos deu o penhor do Teu Espírito Santo, o Senhor nos deu a Tua palavra, o Senhor nos arregimentou, Senhor, com armas espirituais, para que possamos vencer, meu Deus, as ciladas do inferno, do maligno que se opõe ao nosso caminho, Senhor, na nossa jornada, mas em Ti nós somos mais do que vencedores, em Ti nós ultrapassamos as barreiras e seremos vencedores no Senhor, Senhor. Abençoe poderosamente a Tua igreja, os Teus filhos. Meu Pai, coloca cada dia em nosso coração o ânimo, a coragem, a fé, para que possamos lutar e vencer. Pedimos a Tua bênção, logo mais o nosso culto de ceia. Abençoa os Teus filhos que estão vindo para cá. Traga-os em paz, guardados e protegidos pela Tua boa mão. E logo mais, Senhor, nós estaremos no culto da coinonia, Senhor. Se agrade de nós, manifesta a Tua glória, o Teu poder. Amém. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Está terminado, irmãos. Saúde uns na paz do Senhor. Daqui a pouquinho nós temos o nosso culto.